Olá, queridos estudantes! Olha, que peninha, mas que alegria! Chegamos ao final da unidade 1 do componente curricular de filosofia. Então, nessa unidade nós vimos muitas coisas, desde o início de como filosofar, aquela admiração, até a filosofia e o meio ambiente, na verdade. Olha só quanta quantidade, né, de conteúdos, objeto do conhecimento nós trouxemos nessa unidade. E aqui está posto, vocês aprenderam durante essas aulas dessa unidade 1. E agora vocês vão descarregar tudo aquilo que conheceram, que aprenderam, que foi aprendido dentro do seu conhecimento, da sua razão. A epistemologia, gente, do conhecimento. Agora vamos fazer uma revisãozinha e depois atividade, uma avaliação, não é verdade? Avaliação em si para ver, ó, eles estão mesmo ligados na aula, né? Então vamos lá para a nossa revisão da unidade 1, olha lá. Revisão geral, unidade 1. Desculpa, não falei meu nome, eu sou o professor Hélio, tá? Junto com o professor Luciano, estamos aí. Ó, revisão, galera. Ó, nós vamos ver as mitologias africanas, afrodescendentes e indígenas, no âmbito da mitologia, ok? Vamos ver também a origem do universo, segundo a mitologia grega e indígena. Também, ó, a busca da Arché, que é o princípio que dá origem a tudo. Também vamos ver os filósofos pré-socráticos. São 4 aulas, tá? Para avaliação. Aula 4.1. Nós estudamos as mitologias africanas, afrodescendentes e indígenas. Gente, nós vimos que a importância do mito para o homem atual. O mito teve um significado e importância para cada povo, o qual influencia e contribui na formação da identidade e na construção da cultura. Assim é possível gerar um elo entre o homem e suas origens, porque criou uma identidade, tá? Os mitos apresentam-se como possível, né, explicação ou interpretação da realidade dos acontecimentos. Para aqueles que vivem do mito, pensamento mítico, se torna a única história verdadeira proposta numa linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas e do homem. Então é assim, eu vivo do pensamento mítico, então isso se torna essa proposta para ele, tá? Verdadeira e única. Vimos também a mitologia africana e afrodescendente. Os povos africanos e os povos indígenas consideram a existência do intangível. Vou dizer aqui, ó, ele é o espiritual, tá? Nas suas formas de produzir conhecimento. Além do mais, no pensamento dos povos africanos, em especial o intangível, né, que é o não material. Gente, desculpa, aqui é o tangível, isso mesmo, é o espiritual. Que é o não material, tá? O espiritual, o intangível. Está em equilíbrio, ó, com o tangível, que é material. Ou seja, o tangível é material, o intangível é espiritual ou imaterial. Só para tirar dúvida, ok? Portanto, a mitologia africana pontua os deuses que habitam o panteão africano e suas histórias míticas. Esse jeito de pensar mitologicamente foi trazido da África para o Brasil. E nela há muitos deuses que são chamados de quê? Ó, orixás, né? Vimos também um pouco da mitologia indígena. As comunidades indígenas brasileiras e rondoniense possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje, entre os milhares de nativos que habitam o nosso território. A mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Muitos deuses e deusas nacionais são de origem tupi-guarani. Olha que interessante, né? As diversas etnias nativas do Brasil deixaram um pouco de seu legado e de sua cultura. As comunidades indígenas brasileiras possuem sua própria mitologia, como já foi posto, né? As suas crenças e manifestações culturais.
As influências indígenas na mitologia brasileira não vieram de um só povo, tá? Vieram de vários. Cosmopolita, né? Por vários fatores, a cultura indígena ainda possui pouco espaço na sociedade atual, mas muitas comunidades ainda preservam sua cultura inicial, assim como as danças, as lendas e outras culturas, né? Agora vamos para a aula 5.1, né? A revisão dela, que é a origem do universo, segundo as mitologias grega e indígena, né? Vamos postar aqui, ó. Indígena. Entre os séculos, né, 12 a 8 a.C., ainda predominava o quê? O pensamento mítico, né, do mundo. Tudo é explicado pelos mitos. Os mitos gregos recebiam forma poética e eram transmitidos oralmente pelos cantores e ambulantes. Por exemplo, na obra Teogonia, do poeta Hesíodo, relata a origem do mundo e dos deuses. Ó, Teogonia, do grego teos, que é Deus, né? E gonia, que é a origem, que quer dizer o nascimento dos deuses. E já a palavra cosmogonia, do grego cosmos, mundo, ordem, né? Beleza, significa a criação do mundo. Veja bem, cosmos, né? Criação do mundo. Teo, criação dos deuses. Gonia, né? Origem. A mitologia grega, no princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo além do caos, que é a desordem, né? Estavam misturadas as sementes de todas as coisas futuras, mas não havia uma ordem, que é o caos. Do caos surge uma deusa. Que deusa? A Terra. Os gregos chamam de Gaia. Sobre o imenso corpo fértil, né, da Terra, da Gaia, os elementos antes em confusão, as sementes, começaram a se organizar, ocupando o quê? Cada um seu lugar. Um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. O peixe na água, o réptil no chão e etc. O caos, tá aqui, ó, a bagunça, né? É uma divindade negativa, mas dele nascem todas as coisas positivas. Do caos surgiram o quê? Outras divindades. Ó, pode-se dizer assim, ó, você deixa o seu quarto um caos, o seu pai vai lá e conversa, dá uma bronca, etc. Você decide, ó, de algo do caos negativo do seu quarto, você organiza, limpa e vê algo positivo, né? Que é a limpeza. Só uma analogia, ok? A origem do universo segundo a mitologia indígena. Havia entre as diversas aldeias muitos mitos, lendas e crendices que é interessante de estudar, pois explica muito do que permanece na cultura e folclore do Brasil. O povo tupi-guarani acreditava em um Deus supremo, um Deus do trovão, ó, que chamava de quê? Tupã. Isso nessa mitologia indígena, tá? Os indígenas acreditavam que a voz deste supremo podia ser ouvida durante as tempestades. Eles acreditavam que Tupã era o deus da criação, o deus da luz, da sua morada, e a morada do Tupã era o sol. Além disso, eles acreditavam também em um deus do sol, chamado de Guaraci, e em uma deusa da lua, chamada de Jaci, sol e lua, né? O deus do sol seria o criador de todos, dos seres vivos, né? Aí Jaci seria a rainha da noite para os homens. Segundo a lenda, ela teria sido a esposa de Tupã, que é a lua, né? A lua à noite ilumina. Os indígenas tinham a astronomia própria e definiam o tempo da colheita, a duração das marés, o tempo das chuvas, e através da observação do céu criavam histórias, mitos, lendas com ensinamentos morais. Vamos partir agora para a aula 9, a busca da arqué, princípio, né, que dá origem a tudo. Nós vimos na aula que as primeiras cosmologias, né, que é a origem do cosmos, do universo,
Os primeiros pensadores gregos iniciaram um processo de ruptura, né? Separação com as explicações míticas, né, dos mitos e antropomórfica do universo. Eles dedicam-se a investigar o mundo físico, a natureza, e a construir uma cosmologia, que é a origem do universo. A partir daí, então, surgiu a nova tendência, era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão racional, para formar um sistema coerente de concepções. Pode-se dizer que a partir daí iniciou o racionalismo. A cosmologia é uma explicação racional, sistemática, sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte, gente. Ainda, a cosmologia busca o quê? O princípio natural, eterno e imperecível, né? Gerador de todos os seres. Esse princípio é o que? A physis. Pode-se dizer aqui, ó, natureza. Ele chama esse princípio também de arqué, né? Embora a physis seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo, que são o quê? Perecíveis ou mortais, né? A physis é imortal, as coisas físicas são mortais. Veja bem, o que ela criou é mortal, mas ela é imortal. Embora a physis seja imutável, que não sofre mudanças, os seres físicos naturais gerados por ela, além de seres mortais, são mutáveis, que sofrem mudanças, assim como nós, seres humanos, né? Como os seres estão em contínua transformação, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Essa mudança contínua chama-se devir. Vimos também a physis e a causalidade, o elemento primordial, né? Para os pensadores pré-socráticos, ou seja, aqueles antes de Sócrates, o foco da busca para entender a origem de todas as coisas, a causalidade, a inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros pensadores, relacionar o efeito, né? O efeito a uma causa natural que antecede o que determina. Os pré-socráticos estão preocupados em quê? Encontrar, como mencionei anterior, a arché de todas as coisas, o princípio. A partir desse princípio, seria possível explicar tudo o que existe no universo. Então, uma lógica, né? Eles foram construindo essa forma de pensar, logicamente, dizendo. Essa noção de princípio, ou arché, está vinculada à preocupação desses filósofos em buscar o quê? Uma explicação mais profunda da realidade, quebrando a questão do mito, mediante um princípio, um elemento natural que permeia e unifica toda a realidade. Os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado, tá? Tentaram entender o mundo com o uso da razão, a partir daí veio o racionalismo, estimularam as pessoas a ter a atitude de pensar, assim como um professor de filosofia deve fazer em suas aulas. Ok? O termo grego logos pode ser traduzido por discurso racional. Aqui é a razão, logos é razão. Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis, né? Não vou dizer só por falar, senão vira mito. Ok? Agora a aula 10, né? Os filósofos pré-socráticos. Vimos que os filósofos de Mileto, quem nasceu na cidade de Mileto, eles são da escola jônica, Tales, Anaxímenes e Anaximandro de Mileto. Eles são conhecidos como os pré-socráticos, ok? Eles buscavam o princípio, né, de todas as coisas. Por exemplo, Tales, ele diz que o princípio é a água.
O Anaximandro disse que o princípio é o indeterminado, o, em grego, apeiron. E o Anaxímenes disse que o princípio é o A, que é aqui infinito, né? Veja que interessante, né? Cada um vai dizer algo. Heráclito vai dizer que tudo flui, né? Já nesse pensamento vai dizer o quê? Nasceu em Éfeso, na Aujônia. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo, que é o primordial, expressão visível de instabilidade. Símbolo da eterna agitação do devido movimento. O fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Ele não rejeitava as contradições, né, dos outros. Queria aprender a realidade em sua mudança, no seu dever. Movimento. Além do mais, tem os pitagóricos, que diz que o número é e a harmonia do universo, tudo surgiu dos números. Quem iniciou essa forma de pensar foi Pitágoras de Samos, lá no século VI, né, antes de Cristo. Ele fazia parte do grupo dos monistas, que identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. Por exemplo, o teorema, ele disse que os números, tá? Tudo veio dos números. O teorema de Pitágoras é uma das mais conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema diz: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, aqui, ó, triângulo retângulo, né? É igual à hipotenusa, aqui, ó, a soma dos quadrados do cateto. E o Parmênides, né? O que ele diz? Parmênides de Eleia, ele diz que as coisas são. Fundador da escola eleática. Ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era o quê? Conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Então, assim, o Platão vai confirmar que os sentidos enganam. Olha. Embora percebesse pela via sensorial a mudança e movimento no mundo, Parmênides achava contraditório buscar a essência, né, o princípio de tudo, naquilo que não é essencial. Olha, ele não concordava, né? Buscar a permanência naquilo que não permanece. Né? Sempre tem uma situação. Então, gente, tá aí, ó. A gente viu algumas aulas, né? Vem aqui comigo. Fizemos a nossa revisãozinha, né? Nossas referências aí, as quais, né, vocês vão poder estudar e agora chegou o momento, né, de vocês fazerem o quê? Vamos lá, olha aí. Aí, pessoal, olha, avaliação parcial. Por que é parcial? É apenas a unidade 1 e colocamos aí 4 aulas para vocês, ó, fazer isso, degustar, né, e já dizer, ó, muito legal essa. As questões são bem em níveis fáceis, né, algumas, uma ou no máximo uma de nível complexo, mas é só ler bem, interpretar bem, tá? Tem essa dica, ó, interprete bem a pergunta para vocês poderem responder as questões. Porém, se houver alguma contradição aí da parte do professor, que o professor pode se equivocar, né? Vocês vão mandar para a gente. Imediatamente vai corrigir, tá? Vai resolver essa situação para vocês possam. Mas, sem mais delongas, né? Vocês tenham uma ótima atividade, né? Vocês possam fazer essa avaliação, né? De maneira consciente, né? De maneira pé no chão. Olha só, racionalmente, através das percepções, porque vocês já estudaram. Vocês começam a relembrar, né? Os contextos, o conteúdo, os objetos de conhecimento, quer dizer. Então, tenha uma ótima avaliação e muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.